Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no Visão de Mulher. Hoje nós estamos trazendo a parte 2 do episódio com a Flávia, aonde nós respondemos as perguntas de vocês e também levantamos alguns temas que vocês enviaram de sugestão. Então, recomendo para você que não assistiu a parte 1, volta aí no canal que na semana passada saiu e vem junto comigo assistir a continuação, a parte 2 dessa conversa. Tem algumas pessoas que são muito evoluídas e elas se bastam, né? Elas mesmo conversam com ela e dão um conselho. Tem algumas pessoas aí que são muito evoluídas, mas na maioria não. E às vezes a gente precisa, né? Eu falo assim, a terapia, né, com um profissional, um profissional adequado, um profissional que você entenda ali, que tem a mesma visão que você, né? Que carrega seus princípios e valores, Exatamente. né? Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Por mais que a gente sabe que eticamente um profissional não vai trazer isso, mas em muitos momentos o processo terapêutico, às vezes, é importante o profissional entender a visão que aqui o paciente carrega, né? Com os seus princípios e valores e aquilo ser blindado e respeitado, né? Sim. E vocês trazem clareza pra gente. Porque eu já ouvi também muita gente, vou chegar ali, vou ficar só falando. Você precisa falar. Que se você não falar, às vezes eu tô ali, eu tô falando e eu tô achando que eu tô na minha razão e eu tô achando às vezes que não tem nada, tá tudo bem. E aí vocês têm essa clareza e traz pra gente de uma maneira que, caramba, é verdade. Né? Então a gente precisa dessa visão, dessa direção. Você foi isso aqui, mas peraí, deixa eu te falar. É assim. Eu gosto de dar um exemplo que eu sempre aprendi com a minha supervisora, desde a época que eu fazia faculdade. Ela sempre falava: você pode sempre imaginar o processo terapêutico como um carro, trazendo bem para a parte lúdica, assim, aonde o paciente, ele sempre está pegando no volante. Ele decide a direção que ele quer. Se ele vai para a direita, para a esquerda, reto, se ele vai decidir parar, ele está ali no comando. Sim. A função do terapeuta é o farol, iluminar a estrada para onde ele aponta a direção. Nossa! É sempre essa a função. Né, de ser essa expansão, mas a decisão nunca vai ser de um profissional, vai sempre ser do paciente, para onde ele quer ir. Então, é lindo isso, eu acho lindo isso na minha profissão, essa possibilidade de você gerar uma expansão e de você ver a construção de facilidades a partir do momento que aquilo vem para a consciência do paciente, né? Ele está ali caminhando, ele está ali às vezes, e você, no poder da narrativa, né? No poder da conversa, no poder de muitas vezes, eu dentro ainda do processo da terapia ocupacional, quando eu trago ainda para o não verbal, trago para atividades, então aquilo às vezes não é nem verbalizado, verbalizado, mas no não verbal ali do paciente, quantas coisas ele, por vezes, ele tá colocando ali que ele olha e fala, você percebeu isso aqui? Uau, eu não tinha percebido. Meu Deus, é verdade. E aí, por isso que eu adoro essa expressão de que cada sessão de terapia é uma peça de quebra-cabeça que você junta e você vai formando a sua história ali e o quanto isso vai te trazendo uma integração de você mesmo, da sua própria identidade e vai te fortalecendo a viver a sua história e a sua vida, né? Perfeito. Não, essa do carro foi... É sensacional, né? É sensacional. A outra... essa daqui... Vamos espiritualizar? Vamos. Escolher não formar uma família é pecado? Eu acredito, quando a gente pensa sobre formar família, o quanto você está disponível internamente a formar essa família. Sim. Né? Se você não tem uma disponibilidade em formar uma família, não forme uma família. Porque família dá trabalho. Casamento dá trabalho. Quando você vê um casamento feliz, que você olha e vê um casamento estruturado, pode ter certeza que ali teve muito trabalho. Sim. Teve muita dedicação, teve muita entrega naquilo. Então, pecado seria você construir isso e depois soltar. Na minha opinião. Se você não tem isso dentro do seu coração como uma certeza de eu não quero realmente, porque eu não quero me entregar dessa forma que uma família vai exigir de mim, não faça ela. Porque você vai gerar feridas em você, feridas
no seu cônjuge, nos seus futuros filhos, que se você não tem essa disponibilidade, Sim. né? Então, eu ainda diria espiritualizando mais. Se você é uma pessoa que escolhe obedecer a Deus e ouvir a voz de Deus, pergunte para o Espírito Santo se realmente é para você ter ou não ter uma família. E se você está disposto a ouvir a resposta e obedecer, então confia, porque ele sabe do teu futuro, Deus sabe do nosso futuro, a gente não, mas Deus sabe, né? Então, o quanto você está disposto realmente a obedecer a voz, e se você não fizer essa entrega, não faça família. Ter uma família é uma escolha, é uma decisão, né? Você formar uma família te traz uma responsabilidade grande, né? Não só o que você vai somar na vida do seu parceiro ou parceira, e quando dá frutos. Então, você tem que estar com muita certeza exatamente do que você quer. E se você está na dúvida, é porque alguma coisa tem aí, né? Se a gente for levar para a Bíblia, Jesus Cristo não formou uma família, ele não casou, né? Vamos botar assim, não formar uma família, né? Corrigindo, ele não casou, não teve filhos, né? Assim como outros discípulos também não tiveram. Mas não significa que eles não tiveram a sua família. Exatamente. O que é ter família aí, né? Exatamente. Então, o que você assim, considera, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente até fala assim, tem amigos que são mais próximos do que família. Então, eu acredito que aqui, assim, é muito o que significa família. Primeiro, acho que deveria ser a primeira pergunta. O que significa família para mim? Família é eu casar, aí vai aquela coisa, vou casar, vou ter alguém perturbando a minha cabeça, vou ter um filho. Então, esquece. E sabe, Fran, desculpa te interromper, mas veio uma questão assim para mim, assim. Que modelo de família que você tem ao teu redor, que você tá achando que a sua pode ser ruim? Isso aí. E que coragem talvez você tá precisando ter para fazer essa quebra e construir a sua história diferente da história e dos modelos que você tá tendo ao teu redor. É verdade. Muita verdade. E também vem aquela coisa, né, de você abrir mão. Então, de repente, é o que você está trazendo. Eu tenho um espelho de família, tenho um exemplo de família, a qual a minha mãe, a minha tia abriu mão, às vezes até mesmo em relação à mãe que leva o peso para o seu filho. Isso. De não ter seguido a sua carreira, ou então de estar passando por alguma coisa com o marido, tá vendo? Olha o que eu aguento por causa de você. Então, esses traumas, né, essas crenças, tudo, pode estar levando para a pessoa que hoje possa estar pensando, para que eu vou ter? Porque a família, ela é bênção. É bênção divina. Ela é bênção. Então, a gente tem que olhar para a família como uma bênção e não como um fardo. Sim. Então, se eu já olho a família como algo ruim, algo que eu vou ter que abrir mão, algo que, eu vou chegar, né, aquela história, eu vou chegar em casa, ainda vou ter que lavar a roupa do meu marido, eu tenho que cozinhar, fazer a janta e tal. Então, assim, é tudo a percepção. Poxa, eu vou chegar, eu tenho um companheiro de vida. Eu tenho um parceiro com quem dividir. Exatamente. Eu vou chegar, eu vou ter um filho, eu vou criar a minha família, entendeu? Então, assim, é tudo como você enxerga a família e o que você falou, os exemplos que eu tenho. Então, quais são os exemplos que eu tenho? Eu tenho... seguir isso aqui, ter família, isso eu não quero. Ok, então isso aqui não é legal. Sim. De fato, e de repente, não pode ser mesmo. Para você chegar ao ponto de não querer ter uma família, o que você passou não é legal. Ou simplesmente... Eu sei o que é, eu cresci com uma base familiar boa, só que a minha escolha é não ter. Sim. Então, também está tudo bem. Exatamente. Você não precisa seguir aquele padrão, porque, eu vou ser ovelha negra. É o que você quer, isso te faz bem, você está feliz. E também parar e pensar, como que é a minha vida? Eu vou ficar, é um peso de uma escolha. Hoje está tudo ok. E amanhã, quem vai estar comigo naquele momento que eu vou precisar? Porque o momento eu vou chegar, eu vou ter uma certa idade, eu vou estar na velhice, e aí? Não. A família é uma linha do tempo, né? Exatamente. É ter com quem contar naquele momento. É ter uma história para contar também. Uma história.
Exatamente. Então, eu acho que isso daí, você tem que pesar, você tem que ver se você tá bem, se você tá super tranquila com isso. É minha escolha, até, né, como falou aqui, de família é pecado, assim como tem casais que não querem ter filhos. Exato. E é uma escolha. Aham. Não existe uma fórmula mágica. Você Não. nasceu, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você vai fazer. Não. Vai de Exatamente. acordo com o que você quer. Da sua e o que- necessidade. E Deus não Exatamente. tá ali para julgar isso, né? Exatamente. Ele vai estar te julgando Ele pelas conhece seu suas coração. ações. Ele conhece seu coração, ele sabe o porquê de tudo isso, né? Exatamente. E para encerrar, a última pergunta aqui na verdade, a gente tem mais duas, mas sobre filhos, como lidar com a adolescência? Oh, que maravilha! Ai, adolescência, Nós né? dois estamos numa fase de pré-adolescência. Estamos. Pietra, 11 anos. O Átila Júnior acabou de fazer 10, então, assim, O adolescente, né? Bom, acho que a gente pode partir de uma premissa até do conceito da adolescência, né, Fran? Porque o adolescer, o conceito de adolescer é a diferenciação dos pais. O conflito, ele justamente acontece porque o adolescente ele tem uma necessidade de dizer, sou diferente de você. É isso, eles partem dessa necessidade, eles precisam, e eu acho que isso justamente é uma preparação, a adolescência ela é uma preparação do que eu quero e o que eu não quero ser para saber quem eu vou ser quando adulto. Então, isso que você faz, eu não quero de você. Ah, mas isso eu quero. Então, eles vão fazendo escolhas. E aí é interessante, vou trazer uma outra autora aqui, que é a Fernanda Lee, ela escreve um livro sobre a adolescência. E ela traz uma reflexão muito interessante, porque ela fala que crianças precisam de direção, adolescentes precisam de acompanhamento. Então, a nossa grande questão é que nós deixamos de ter aquela criança que nós dizemos sim, não, é isso, vai aqui, e que a gente está direcionando para a gente começar a acompanhar alguém que tem personalidade própria se desenvolvendo ali. Não que a criança não tenha, mas o adulto, ele está ali, o adolescente, né, ele está ali tomando a sua decisão. Então, nós temos que estar ali do lado, acompanhando aquilo e não tendo mais controle sobre aquilo. Não significa que nós não vamos direcionar nossos filhos no sentido de chamar a atenção, mas até para chamar a atenção dele, o adolescente, e justamente a Fernanda fala nesse livro que o adolescente não precisa de sermão, ele precisa desse acompanhamento, ele precisa desse olhar dos pais que vai estar olhando de longe, mas vai ter que acompanhar e dizer, será que deu certo o que eu ensinei? Porque é muito sobre isso. Sim. E adolescente, eles são meio que comuns em todas as casas, né? Não gosta de beijo, não gosta de abraço, vai de perto, eles têm a necessidade de se isolar mais no quarto. Então você vai acompanhando, você fala, meu Deus do céu, quando que o meu filho vai voltar a ser quem ele era? Porque eu não reconheço essa pessoa que está aqui na minha frente. Sim. Então, por vezes, eu acho que a adolescência, ela tem muito a ver com a maneira como os pais vão olhar para o adolescente do que exatamente exigir um comportamento do adolescente que ele não tem para entregar. Sim. Que olhar que quanto pai e mãe eu vou ter para entender a fase que eu estou vivendo na minha casa, no meu ciclo de vida familiar, com o meu filho se despedindo da infância e entrando nesse novo ciclo que é a adolescência. Né? Então eu acho que é um desafio para nós quanto pais e nós abrirmos a nossa mentalidade, nós fazemos quebras de crenças relacionadas à relação do poder também, porque eu deixo de mandar. Então como é que eu lido com o poder? Porque eu não mando mais, eu tenho que dialogar, eu tenho que levar esse adulto para uma costura, esse adolescente para uma vida adulta. Sim. Então, o quanto eu estou disposto a costurar e dialogar com ele, né? Então, isso faz com que a minha relação de poder, quanto pai, quanto mãe, seja diferente também. Então, isso vai gerando muito impacto. Então, eu acho que é muita análise pessoal, muita respiração, porque os gatilhos vão ativando numa batida de porta. O adolescente chega lá e paf, bate a porta e você fala... Senhor, dai-me paciência para eu não gritar daqui e dizer, não bata a porta, meu amor, né? Então, assim, às vezes não é dessa forma. Então, eu acho que é um novo modelo de se relacionar quando a adolescência chega. E fala muito sobre quem eu quero ser quanto pai e mãe nessa fase da adolescência. E tem muito respirar nisso. E que é uma fase desafiadora,
mas é uma fase decisiva. Muito. Porque é ali, se você não tiver sabedoria para você lidar, Sim. né? E você pode, assim como você pode trazer o seu filho, você pode afastar o seu filho. Perfeito. E a gente estava até conversando isso antes, e até a gente falou sobre a base. Eu fui em um culto, acho que logo quando a gente veio para aqui, acho que o primeiro culto que eu assisti do André Fernandes, e aí ele trouxe sobre a filha dele, e ele falou algo que é importante, né? Nós temos que nos preocupar, foi o que você falou, com a base que nós damos. Então, ali, enquanto criança, na primeira infância, criança, ele ali, qual é a base que eu estou dando, né? O que eu estou formando para que ele possa? Porque a adolescência já é um trauma geral. Você tem um filho quando você já pensa na adolescência. Porque você já foi adolescente, você ouviu a sua mãe e seu pai reclamando a vida inteira da adolescência, o que você é e tal. E a gente, se você parar para você lembrar, porque quando nós somos pais, parece que a gente esquece quem eu fui, o que eu passei, esquece. Eu não tenho passado. Não tem trabalho. Não tem. E aí a gente tem que trazer a reflexão do que quais eram os nossos conflitos. Eu posso ter sido uma adolescente muito boazinha e tal, mas e os meus amigos, o que eles traziam? Então, assim, é um boom de informação. Eles estão se conhecendo, por mais que a fase de se conhecer, né, falam que é 7 anos e tal, mas não, ali eles estão se conhecendo, ali estão tendo conflitos diários, ali eles estão vivendo, assim, já entra naquela fase de que eu tenho preferência de amigos, você não chega perto de mim, e escolhas, né? Escolhas. Aí vem a fase do se apaixonar, de você olhar com outros olhos, vem a maldade. Então, assim, é um turbilhão de informação. E aí também vem aquela fase, né, da sua aparência, a fase das espinhas, a fase disso, a fase daquilo. Tem gente que dá um boom, cresce muito, aí você já fica naquela coisa, tá todo mundo pequenininho, você tá grandão, ou então você é pequeno. Então, assim, é muita coisa. É difícil. São muitas diferenças, né? Muita. Assim, é muito difícil você trazer, tô plena, trouxe a sabedoria, sou a mulher sábia, e eu vou lidar, assim, eu mesmo. Meu filho bateu a porta, que 9 anos, de 9 nessa transição. Você tá pensando de 9, na minha casa você não bate porta, você bate porta quando você tiver a sua, e tal, e aquela coisa, mas a gente tem que tentar, né? Conseguir? Vamos conseguir? Não sei. Mas a gente tem que tentar, né? E ver que, assim, eu sou o rei, eu vou mandar e acabou. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não funciona com a gente. Você só tá lidando com a relação de poder mesmo e não tá fazendo a transformação, né? Exatamente. Que você precisa. Então é só um eu mando, aqui eu mando. Então então você vai criar uma casa de ditador e vai ensinar o quê pro seu filho com isso? Né? Aí. Então a comunicação, a disponibilidade de comunicar e entender que quando o adolescente faz alguma coisa que faz aquele papuf, né, que você já quer voltar no mesmo segundo, a nossa capacidade de não reagir e sim agir. Que eu possa estar com o meu adolescente agindo e não reagindo. Só que, gente, isso é um desafio, tá? Muitas vezes eu tô mais reagindo que agindo. Isso Aí pega você natural. Num dia que você tá estressada, teve um problema no trabalho, com o seu marido, com qualquer coisa, e pega o seu filho, vem naquele boom, você pega no boom, vai ter, conflitos vão ter. Mas eu acho importante, Flávia, conflitos vão ter. Como que eu vou reagir e como que eu vou tentar trazer o meu filho após esse conflito? Exatamente. Muitas das vezes é preciso você pedir desculpa para o seu filho. Exatamente. Eu já cansei de pedir desculpa para minha filha de 4 anos e para o meu filho de agora de 10. Se desculpa, mamãe. Pode ser num atraso. Às vezes eu me atrasei para levar para a escola. Se desculpa, mamãe. A mamãe não deveria fazer isso. A mamãe é um ser humano e a mamãe erra. E aí a gente ensina sobre humanidade. Isso aí. Sobre cidadania, de olhar e dizer assim, sua mãe não é perfeita, seu pai não é perfeito, porque nós às vezes crescemos com essa idealização
idealização, né? De que os nossos pais são perfeitos. Não, nossos pais não foram perfeitos, nós não somos perfeitos, nós erramos na nossa educação e o quanto nós estamos disponíveis a mostrar a nossa humanidade para os nossos filhos. Isso aí. Né? Então é uma mudança de mentalidade nisso. E quando você ensina ele a pedir perdão, né? Dizendo perdão a ele, olha o que você está ensinando a ele. A capacidade dele ser humilde também. E você traz, assim, acaba que você, naquele momento, você pedindo, filho, desculpa, a mamãe estava assim, não deveria ter falado com você. Automaticamente, o seu filho, ele pode na hora, tá vendo? E tal, aquela coisa adolescente, gente. Eles querem ter razão, eles querem mostrar que eles mandam nele. Eu sou dono, como você falou, eu vou escolher, eu não quero ser igual. Vem aquela coisa, não quero ser igual meu pai, não quero ser igual minha mãe, eu não quero seguir um padrão. Isso aí, eu sou. Isso vai passar. Vai passar. Vai passar. Graças a Deus é uma fase. Nós passar. Passamos, eles irão passar. Exatamente. Então, assim, nós somos seres evoluídos depois da adolescência e os nossos filhos também vão ser. Basta termos sabedoria para lidar com isso. A gente tem que ter. Exatamente. Porque eles estão, além disso, eles estão sendo expostos a vários estímulos, a várias. Aquilo, eu não sei onde foi que eu ouvi, mas alguém também pontuou isso. Se você não der esse aconchego, eles vão buscar onde? Nas amizades. Isso. Então, porque a amizade é mais importante que a família na adolescência. Exatamente. É um conceito natural que acaba acontecendo. Né? Isso é natural. Então, os amigos passam a ter uma importância e um valor. E se você não trabalha essa base da família, isso aí. Né? Se você não vai trazendo essa ordem, o adolescente ele vai trocando mesmo. Se você não vai trazendo para o aconchego e para a compreensão. Exatamente. Eu preciso te compreender. Né? Vem cá que eu vou te compreender. Você me desculpa se eu não te compreendi. Isso aí. Né? Isso aí. Desafios. E agora, sim, a última é o desafio no empreendedorismo feminino. Uau! Uau! Eu acho que a gente ainda pode dizer que em muitos momentos a gente se depara, por mais que há uma mudança de mentalidade, mas a gente se depara com o empreendedorismo vindo do mundo masculino, né? Exato. Essa força que o homem traz, e eu acho que assim, eu acho que a gente precisa cuidar muito com isso, porque o conceito, né, do feminino e do masculino, do machismo e do feminismo, são coisas completamente diferentes, né? E a gente tem que cuidar muito com esses conceitos, porque a mulher, ela tem essa capacidade, sim, só que ao mesmo tempo ela tem que ter um cuidado com isso, né? E o homem também. E eu acho que a gente tem vivido um momento de sociedade em que a gente precisa aprender a essas parcerias, a essa capacidade tanto do homem quanto da mulher. E que muitas vezes a gente não vai nem definir tanto do homem quanto da mulher, mas tem homens que têm certas habilidades que outros homens não têm. Tem mulheres que têm habilidades que outras mulheres não têm. Então, o quanto modelo de sociedade, nós estamos disponíveis a permitir que as habilidades particulares de cada um sejam exaladas e que elas brilhem, sem que a gente parta para conceitos de quem está por trás daquela habilidade, né? Então, nós precisamos muitas vezes respeitar os princípios e valores e as habilidades que cada um carrega, né? Mas nós ainda quebramos muitos paradigmas quanto mulher, por tudo aquilo que nós estávamos conceituando aqui. A nossa questão com a maternidade, a nossa questão com a família, com cuidar da casa, do quanto a mulher carrega esse senso, esse termômetro da unidade da família, da sabedoria do lar, né? Eu acho que é um desafio para a mulher que quer empreender. E ela pode e deve, se ela carrega isso quanto o desejo de fazer isso, né? E o homem precisa aprender a respeitar o poder que essa mulher carrega, sem que essa mulher queira estar no lugar de um homem. Sim. Ela não precisa. A mulher precisa estar no seu lugar. Exato. E o homem precisa estar no lugar que é o dele. Sim. Agora, a delimitação, e eu acho que isso daria até um outro momento aí, de nós falarmos dos papéis, né? Os papéis que cada um carrega, tanto numa empresa, numa sociedade, numa família, onde cada um está disposto a isso. E, Flávia, mas que papéis são esses? Muitas vezes esses papéis eles estão definidos através da habilidade que cada um tem. Às vezes, num casamento, o homem é o que cozinha, porque ele carrega essa habilidade de cozinhar. Sim. E a mulher é que vai cuidar da vida financeira, porque ela carrega essa habilidade. Então, a gente precisa entender que isso não é um conceito do masculino e do feminino.
feminino, que há uma habilidade particular. Só que para um funcionamento de uma família, a gente precisa entender, e aí não tem como eu não te falar sobre isso, porque é um princípio que eu carrego, e eu vejo esse princípio muito voltado dentro da terapia familiar, de uma ordem das coisas acontecerem, né? Existe uma ordem, uma hierarquia dentro de uma família, né? Então a gente vai partir da questão de Deus, do homem, da mulher e dos filhos. Sim. E quando nós aplicamos a hierarquia, porque ela é real na sociedade, ela acontece, nós precisamos aprender isso, a gente traz para uma funcionalidade. Acho que a gente consegue fazer com que as coisas realmente funcionem de uma maneira eficaz, né? Então, a gente entendendo as habilidades, entendendo a hierarquia, a gente vai trazendo para essa questão de funcionabilidade. Mas é um desafio ainda. É um desafio. Tem 2 pontos, né, que eu queria trazer em relação a isso. O primeiro, eu vou trazer que está bem recente. Esse final de semana eu fiz uma imersão. E aí, nessa imersão, né, sobre empresários, só tinham empresários. Lá tinham os grupos. E no meu grupo, no dia que eu cheguei, eu fui a única líder mulher. E aí já tinha uma pessoa que já era mentorada, né, do palestrante, e ele falou assim, nossa, eu já fiz acho que 3 ou 4 imersões dele, e é a primeira vez que uma mulher é líder. Falei, nossa, interessante, né? Eu falei, tudo bem, né? Vamos lá. E de fato, eu acho que eram 8 grupos e só eu fui a líder mulher. Né? Não sei porquê, eles já falaram só de falar, enfim. Aí no segundo momento, a gente numa outra dinâmica, aí por ele ser mentorado, ele já era o líder, ele se separou, vai ser um mentorado meu em cada grupo, e nesse grupo a gente tinha que dividir em 2. Eu fui a segunda líder, né? No nosso grupo, eu fui a segunda líder, e aí a gente tinha que ir selecionando quem iria trabalhar com a gente. Aí ele, no dele, eu com a minha visão, falei assim, eu vou trazer fulano, porque vai trabalhar, vai ser CEO da empresa, essa daqui vai trabalhar não sei o quê. E éramos 3 mulheres no grupo. Quando ele chamou eu já tinha escolhido uma, ele chamou a terceira. Aí a gente tinha que ter, eu falei, não, contesto, porque eu quero ela no meu time e tal. Aí, assim, na hora me doeu, mas eu falei, peraí. Ele, não, porque eu queria uma das mulheres para lidar com as pessoas. Ou seja, naquele momento ali, quem ia ganhar dinheiro estava ali, quem ia administrar o jurídico, mas ele queria uma das mulheres só para lidar com RH. Porque a mulher ela tem facilidade para lidar com pessoas. Aí eu olhei e falei assim, não, e tal. Eu fui falando, né, como se você estivesse mesmo no mercado de trabalho. Eu fui convencendo, falei, você está vendo? Ele quer só por causa disso. Eu quero porque você é isso. Ela, não, eu quero ir para o time dela. E tal. Então, assim, é muito a visão, como você falou. O empreendedorismo, o mundo empresarial ainda é muito, muito com a visão do homem, né? Limitado. E a mulher, quando ela vai empreender, ainda mais quando tem todos esses pontos que nós já levantamos aqui, você é casada, você tem filho, então é um peso a mais. Porque você tem que lidar não só com empreender, você tem que conciliar, você tem que ver. Quando a gente fala que a mulher ela trabalha muito mais do que o homem, sim, por quê? Como tem casos que o homem chega e ele vai ter a responsabilidade, mas na grande maioria a responsabilidade do lar é da mulher. Sim. Nem que seja que ela tenha, mas você tem um funcionário. Ok, mas quem administra o funcionário? Somos nós. Então, assim, é um peso maior? Mas a gente pode. Nós temos habilidades maiores. Então, assim, do mesmo lado que nós trabalhamos mais, nós temos habilidades. A gente consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A Provérbios 31, né? Exatamente. A mulher sabe que vai edificando, né? Não só o lar, mas administrando tudo, né? Exatamente. Só que eu ainda volto nessa fala que é interessante, né? Quando ele tem a visão de dizer, eu quero a mulher porque a mulher vai pro RH, ele esquece que tem homens que têm habilidades com isso também. Exatamente. Que eu volto de novo na questão de que a gente precisa entender que são perfis. Isso. Tanto do masculino quanto do feminino são perfis e habilidades, né? Então, mas eu acho que se carrega ainda assim. A gente carrega essa visão de que o universo, o homem sai para trabalhar e a mulher cuida da casa. Isso aí. A gente parte ainda desse processo que está no inconsciente coletivo da humanidade.
Porque o homem vem para esse papel, né? Sim. Mas isso não impede a mulher de uma maneira saudável ir ampliando essa barreira e ocupando o lugar que é o dela, sem que ela precise levantar bandeiras de agressão. Sim. Porque eu não tenho que matar o masculino, Não. eu tenho que fortalecer o feminino. Exatamente. Então, não há o problema, eu falo hoje em dia, não é mulheres serem fortes, é homens serem fracos. Sim. Né? Essa fala não é minha, ela é do pastor, esqueci o nome dele, mas ele é um escritor também, e ele fala muito sobre isso no livro de Meninos a Homens, que ele escreveu falando sobre isso, que o problema não é as mulheres hoje serem mulheres fortes na sociedade, mas os homens, o problema são os homens que estão escolhendo serem fracos. Sim. Então, são análises que nós precisamos estar fazendo o tempo inteiro para fazer esse crescimento ser de uma maneira equilibrada, né? De uma maneira saudável, sem que a gente precise agredir ou violentar o outro para subir. É verdade, né? É verdade. E empreender, né? O empreendedorismo, você pode empreender na sua casa. Você pode empreender, assim, empreender tem vários setores, tem vários. Então, eu eu tenho certeza que nós mulheres, nós somos capazes de tudo. Basta a gente querer, entender e enxergar o que nós queremos e não o que o outro quer de mim. Não, é exatamente isso, Fran. Não é sobre eu posso tudo, mas o que eu quero. Exatamente. Né? E daí eu não preciso fazer tudo porque alguém está me mandando fazer. Isso. Eu preciso entender o que eu escolho fazer diante do que eu posso fazer. Isso. O que eu quero verdadeiramente. Isso, né? É você ter a clareza de quem você é, o que você quer, aonde você quer chegar. E isso. se respeitando, sendo gentil com as suas emoções, fazendo análise das suas emoções, porque a partir desse momento que você vai conectando com você, um de dentro para fora vai nascendo e vai se organizando. Exatamente. O que é bom para mim não é bom para você. Isso. O que eu faço, você de repente não vai ter habilidade, assim como você tem habilidades que eu não tenho. Isso. Então, o intuito, né, do Visão de Mulher, ele é exatamente mostrar que você pode, você é capaz no que você quer. Isso. É minha escolha. Eu escolho ser isso. Eu escolho, claro que você tem que entender o momento. Eu posso estar numa situação, aí eu escolhi cruzar meus braços e ficar. Não é o momento. A gente tem que ter essa sabedoria. Isso. Nós temos que ser sábios a todo momento. Sim. No que é para eu ir, o que não é para eu ir, o que é saudável, porque eu posso escolher, ter uma escolha que não é saudável para mim, não é saudável para minha família, não é saudável para minha empresa, não é saudável. Então, nós temos que ter essa sabedoria, Sim, né? E ver e enxergar. Existem momentos para tudo. Sim. Né? Como a gente trouxe aqui no ponto da maternidade, de você trabalhar, de você não ir, o que você tem que fazer. Existem momentos na sua vida que tudo é uma fase. Então, tem momentos, de repente, você está passando por um momento, eu também estou num momento, a gente está num momento de expansão, é um momento que eu vou me dedicar mais para o meu trabalho e, de repente, a minha casa, eu não vou estar 100%, mas isso é uma fase, eu tenho que entender. De repente, eu vou precisar abrir mão de levar meu filho a uma determinada atividade ou de fazer alguma coisa, mas é esse momento, quem precisa de mim nesse momento? Meu filho está saudável, meu filho está assim, a minha empresa não está saudável, então eu vou precisar abrir mão de algumas horas, de abrir mão de determinadas coisas para que eu possa focar nisso. Então, é a gente ter essa clareza, a gente não pode se culpar. Sim. Porque nós nos culpamos a todo momento. A gente se culpa porque a gente trabalhou demais, a gente se culpa porque trabalhou de menos, a gente se culpa porque largou o emprego para ficar, a gente se culpa porque não largou. Então, assim, eu costumo falar que nós somos a culpa ambulante. Eu estou andando assim, meu Deus do céu, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo e tal, e me culpar. Então, a gente não tem que carregar, ser algo, é o que você fala. A gente tem que ser gentil conosco mesmo. Então, eu entender, olhar para dentro de mim, o que eu preciso agora? Tem vezes que você vai precisar parar, pera. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque eu preciso dar essa paz, ou então vai ter um momento que eu vou ter que acelerar ao extremo, porque é um momento, né, que a gente vive e o importante é você não espelhar no momento do outro. Isso mesmo. E nem julgar. Exato. E nem julgar. Fato. Então, a gente já ouviu palestra que eu e a Flávia, a gente
compartilho da mesma mentoria, nós fazemos uma mentoria, e o Tiago, uma vez, ele deu, né, uma aula para a gente falando exatamente de momentos. Exato. Que hoje ele recebe X para palestrar e ele abre mão daquele X para ver o filho numa apresentação. Exatamente. Mas ele já teve momentos... Ele não podia abrir mão daquele X. E que era muito, Menor. sei lá, 100 vezes menor do que hoje ele abre mão. Exatamente. Entendeu? Então, é você enxergar o seu momento. Exato. A gente está falando em termos de valores, mas é o seu momento. O que você precisa? Isso. Eu preciso de um tempo a mais, ou não, eu preciso sair. Então, não existe uma fórmula mágica. Exatamente. Não existe. Não, quem dera. Exato. Até a maternidade, a gente não vem com... Nasceu o bebê, vem o manual. Não vem, a gente vai e vai acontecendo, cada uma tem o seu processo, é de corpo, a alimentação. Então, assim, na maternidade, pô, fulana teve um neném, não parece que teve, mas ciclana teve e não consegue, entendeu? Então, assim, é você ter clareza. As individualidades, né? E ser verdadeira com você mesmo. Isso. O que você pode suportar, o que você não pode suportar. O que Perfeito. eu estou disposta a suportar e o que eu não estou disposta a suportar. Porque eu posso estar disposta, posso não olhar e falar assim, não consigo levantar esse copo, mas eu estou disposta a me forçar a levantar esse copo. Eu sei que vai doer os meus dedos, eu sei que minha mão vai tremer, mas eu estou disposta, então eu vou lá e eu vou levantar. Ou eu posso olhar e falar assim, não estou disposta, não quero, então larga. Então, é difícil. É difícil, que às vezes a gente fala aqui, é difícil. Eu vivo uma luta contínua, acredito que você viva. Quem você não, né? Quem não? Você já atendeu, com certeza, vários, ajudou muitas vidas, porque a gente vive. Isso não é a mulher, não é o homem. Sim. É o ser humano. Exatamente. É o ser humano, ele vive nisso. A todo momento, a gente está ali, a gente tem que lidar. Então, a gente buscar a nossa saúde mental, buscar o nosso equilíbrio, estar em conexão com Deus, porque eu falo que fundamental. Com Deus já é difícil, sem Deus, Ele. Então, meu Deus, eu tem como. não imagino como que seria. Eu não consigo hoje me ver não espiritualizando tudo. Não tem como. Às vezes acontece alguma coisa, você já no automático está repreendido, então Deus, né? Então, assim, é momentos que a gente vive, né? E a gente vai alcançando. Verdade. A gente vai alcançando degrau por degrau, degrau por degrau. Então, esse é o intuito do Visão de Mulher. O Visão de Mulher, ele nasceu para isso. Deus colocou, porque não é um projeto meu. É o que eu falo aqui a todo momento. Esse projeto é de Deus. Eu só sou instrumento. Amém. Eis-me aqui. Eu fui uma pessoa obediente. Eis-me aqui e eu vou fazer o que o Senhor quer. Tanto é que até hoje ele selecionou as pessoas e ele coloca as pessoas. Quem não tiver que vir, não vai vir. Então, é Deus. Deus conduz e Deus leva. Então, Exatamente. Não tem como não falar de Deus num projeto que é dele. Não tem como. Impossível. Não tem. Na vida, não tem como não falar de Deus e não dar honra e glória a Ele para tudo, né? Exatamente. Para tudo. Então, não tem. Então, assim, o Visão de Mulher é o que eu falo a todo momento. Eu falo para você, mulher que está nos assistindo. Esse programa aqui é seu. É o seu momento. Deus colocou no meu coração para que eu possa. Porque se fosse pela minha vontade, hoje eu estaria falando somente para as mães atípicas. Porque esse é o meu projeto, é o meu propósito. Só que Deus colocou no meu coração. Não é o momento. Então, se Ele colocou, é porque tem muitas que precisam. Então, às vezes não pode ser você, nesse momento, às vezes não te tocou, mas é uma vizinha, é uma amiga, é uma irmã, é uma mãe, é a sua filha. Alguém pode estar passando por um momento que nós vamos levantar aqui. Então, compartilhe o máximo que você puder, envia para a sua rede de amigas, o WhatsApp, vai enviando, porque eu tenho certeza que Deus está operando. Amém. Eu tenho certeza que em alguém de 1000, ele pode estar. E esse é o propósito. Exatamente. Esse é o propósito. Chegar naquela. Uhum. É aquela pessoa que hoje precisa. Isso. Nossa, tocou em mim. É isso que eu precisava ouvir. Então, hoje, eu recebi a Flávia aqui. Nós íamos só falar o perguntas e respostas, só que Deus vai conduzindo, o Espírito Santo ele vai levando e a gente vai falando. Porque é isso. Se
o projeto é dele, ele conduz. Então, assim, nós respondemos aqui, espero que tenha ajudado, né? E a gente está aqui, eu vou trazer cada vez mais e mais testemunhos vivos, pessoas que têm credibilidade para falar. Você pode, porque eu consegui, você também pode. E é o que eu sempre levanto aqui, não tem nada a ver com posição social, classe, né? Dinheiro não tem nada a ver. Isso aqui são experiências de vida. A gente já teve aqui a Sônia, que deu um depoimento lindo, que ela começou a empreender, empreendedorismo feminino, ela começou a empreender sem ter, ela sendo CLT. Então, assim, não é algo, né, que ninguém vai dar, é uma escolha. Então, a gente tem que escolher a todo momento. O tempo inteiro. O tempo todo. Flávia, eu quero te agradecer muito. Nosso papo foi aqui bem longo, bem gostoso. Eu adorei. Mas a gente chega no final. Eu queria deixar esse momento aqui para você dar o seu recado, o que você quiser falar, o que Deus colocar, o que... Esse momento é seu. Eu sempre deixo para as minhas convidadas esse momento da gente se despedir. Então, a câmera é sua. Fale o que você quiser. Está nas suas mãos. Fran, mais uma vez, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que Deus colocou na minha vida nesse tempo todo. Eu espero que realmente eu possa ter contribuído com alguma mulher, com uma que seja, né? E que a gente possa entender o tempo inteiro a força que nós carregamos no poder que nós temos quando nós escolhemos ser quem nós nascemos para ser. É um caminho longo fazer isso, porque nós às vezes precisamos tirar muitas capas de muitas coisas na nossa vida, mas que nós possamos ter a coragem de verdadeiramente olhar para dentro de nós, de muitas vezes nós nos colocarmos diante de um espelho, olharmos dentro dos nossos olhos e dizer o que eu estou precisando fazer para viver o que eu nasci para fazer, para realmente viver o propósito que Deus colocou. E não tem como a gente escolher viver propósito sem falar da força que Deus tem por trás disso. Quando você entrega a sua vida, quando você diz, Jesus, vem comigo nessa história, Espírito Santo, me abraça e me conduz, não tem como dar errado. Que vocês possam, diante de tudo isso que eu e a Fran conversamos aqui, ficar com essa verdade, de que se você está disposto a escolher, obedecer e entender que tem um Deus na sua vida que quer fazer de você o que você nasceu para ser, vá em frente, confia, porque Ele vai fazer isso se tornar uma realidade. Você só precisa ter coragem de se entregar para isso. Verdade, Flávia. Muito obrigada. Obrigada por esse momento. Não deixe de ser um momento de comunhão, momento de mesa. Amém. É uma bênção. Eu quero te agradecer mais uma vez. E vamos gravar mais, que a gente... Quantas vezes você quiser, eu tô aqui. É bênção. E para você, mulher, eu te agradeço por você estar até aqui conosco. Eu espero vocês no próximo episódio. E não esqueça, curta, comente e compartilha para que a gente possa atingir o máximo de mulheres, tá? Juntas somos mais fortes. Fica com Deus.